E aí, pessoal, tudo bem? Que satisfação, que prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. O nosso objetivo aqui é compartilhar vídeos envolvendo assuntos jurídicos. Vocês já devem ter se deparado com os seguintes ditos populares: gato escaldado tem medo de água fria, e também cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. O nosso propósito é, através destes ditos populares, convidar você para pensar, para refletir. Por exemplo, nós temos noção exata do momento em que nós estamos vivendo na atualidade? Será que, no seu entender, o maior perigo, o maior malefício que estamos enfrentando em nosso momento atual é, de fato, esta pandemia? Ou será que existe algo mais sério? Por que nós estamos presenciando pelo mundo tantas passeatas, manifestações contra o passaporte sanitário? Se é que você está tendo acesso a estas notícias. Será que esta preocupação mundial, será que é tudo produto da teoria da conspiração? Ou, pelo contrário, de fato existe algum fundamento para que nos preocupemos? Existe fundamento para desconfiarmos de algo? Por outro lado, nós podemos confiar em nossos representantes, aqueles que dirigem, do ponto de vista governamental, os nossos destinos? Nós estamos certos, convictos, seguros de que a cúpula do Poder Judiciário ela está, de fato, velando pelos nossos direitos fundamentais? Ora, o meu objetivo é, no meio de tantas questões, tantas perguntas, o meu objetivo único e sincero é compartilhar com vocês algumas reflexões. Se você gostar deste vídeo, eu peço que deixe o seu like. Também, se você não gostar, obviamente, deixe o seu dislike. Mas se você entender que esse vídeo possa lhe ser útil de alguma maneira, que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Encaminhe para as pessoas para que possam ter acesso. Vamos lá então. O meu objetivo é compartilhar com vocês algumas reflexões. Bem, meus amigos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Nós já sempre alertamos vocês que o nosso objetivo principal é compartilhar assuntos jurídicos que possam ter algum vínculo com o seu cotidiano. Assuntos jurídicos que possam lhe interessar. Hoje eu quero, com todo respeito, trocar algumas ideias, compartilhar com vocês alguns pensamentos acerca do passaporte sanitário. Porque do ponto de vista jurídico, se prevalecer o que está acontecendo, nós seremos obrigados a apresentar o passaporte sanitário para que adentremos, para que desfrutemos até mesmo de serviço público. Eu não sei se você teve conhecimento, mas ontem mesmo o ministro Luiz Fux, o presidente da Suprema Corte, ele cassou uma decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele restabeleceu no Estado do Rio de Janeiro o passaporte sanitário. Ele autorizou a exigência da vacina na cidade do Rio. Sabemos que, por outro lado, há poucos dias, este desembargador, o desembargador Paulo Rangel, ele havia suspendido o passaporte sanitário, o passaporte da vacina. Ele chegou, em sua decisão, até mesmo classificar o ato do prefeito do Rio de Janeiro como um reflexo da ditadura sanitária. Esse desembargador chegou até mesmo, na sua decisão, citar o nazista Adolf Hitler. Segundo este julgador, segundo o desembargador,
O decreto municipal do Rio de Janeiro, ele não pode, em momento algum, impedir a liberdade de locomoção de quem quer que seja, muito menos por ele não se encontrar vacinado. Todavia, a meu ver, infelizmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu pela validade da exigência do município. Essa medida, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é cabível com base na necessidade de conter a disseminação da doença e assim conseguir o adequado funcionamento dos serviços de saúde. Nesse momento, eu pergunto: você entende que esta picadinha ela é de fato segura? Você entende que esta picadinha ela garante o não contágio? De minha parte, eu penso sinceramente que nós estamos sendo testemunhas da iniciativa do Estado em limitar de forma indevida a nossa liberdade, como também já estão calando a nossa voz. Você já deve ter percebido que, em vez daquela palavra por todos conhecida, eu estou usando o termo picadinha, porque se nós falamos na internet de forma ostensiva a respeito deste assunto, se discordar aqueles que estão sob o controle de todos nós, eles calam a nossa voz. Eu entendo que é um absurdo, mas a verdade é que nós não podemos sequer questionar a validade, a exigência desta picadinha. E cumpre ressaltar, picadinha experimental. Muito embora nós entremos em contato com notícias em torno de movimentações, de passeatas, inúmeros protestos pelo mundo contra esse passaporte, mesmo assim, eles estão querendo calar a nossa voz. De certa forma, estão querendo tapar a nossa boca. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento, um fato ocorrido e que eu pude presenciar. Numa via pública, uma pessoa estava sendo rotulada de negacionista apenas por questionar a exigência desse passaporte. A exigência desse passaporte sanitário. Ou seja, apenas estava questionando a obrigatoriedade da picadinha. Essa pessoa havia dito até mesmo que se submetia como uma cobaia à vacina, a esta picadinha. No meio daquela discussão, eu percebi assim de forma até surpresa que uma pessoa corajosa levantou a palavra e formulou a seguinte pergunta: por que você está criticando esta senhora de forma tão ríspida? E ela respondeu ao questionamento: é que para mim ela se mostra uma pessoa insensível. A meu ver, não há dúvida de que a vacina protege a todos. Mas naquele mesmo momento, logo após responder, uma outra pessoa questionou, interpelou de forma até mesmo, a meu ver, sensata. Mas, pelo que eu vi, ela não está se negando até mesmo a tomar a picadinha. Ela apenas está defendendo o seu ponto de vista. Ela é contra o passaporte sanitário. Ela reluta em aceitar esta exigência estatal, sobretudo por se tratar de uma picadinha experimental. Mas essa senhora, de forma ríspida, respondeu: ora, o contágio de uma pessoa prejudica a vida da sociedade, prejudica a vida em comunidade. Mas nesse momento eu não me contive e considerei: mas senhora, com todo respeito, se de fato esta picadinha protege, se por conta desta picadinha as pessoas que decidiram tomar esta picadinha, elas estão seguras, se aqueles que tomaram esta picadinha, repito, elas estão protegidas, esta senhora pelo menos tem o direito de duvidar da eficácia, até mesmo se colocar contra esta exigência municipal. Ela não está colocando, a meu ver, em risco a vida das outras pessoas simplesmente por questionar, por duvidar. Ela simplesmente está questionando a exigência do passaporte sanitário.
Mas de forma até deselegante ela me respondeu: mas ela vai, doutor, onerar o cofre público. Amanhã ela poderá ocupar um leito no hospital e assim tomar o lugar de uma pessoa que realmente precisa. Pegando essa doença, ela está se tornando um peso nas finanças públicas e eu, como contribuinte, eu estaria arcando com essa despesa e, portanto, eu também me sinto no direito de colocar-se frontalmente contra essa opinião. Depois daquela resposta daquela senhora, eu apenas pensei. Continuei pensando, alimentando as próprias reflexões. Confesso para vocês que o estado de espírito do desânimo começou a tomar conta de mim. Não apenas desanimado com, a meu ver, a ignorância daquela senhora, como também decepcionado com a sua rispidez, com a sua deselegância. Mas eu estava pensando comigo mesmo e eu compartilho com vocês o produto das minhas reflexões. Se de fato nós devemos isolar, impedir de locomoção na vida social aqueles que se negam a tomar uma picadinha, exigindo deles um passaporte sanitário, por que nós também não devemos obrigatoriamente isolar o viciado em drogas, seja em sua casa ou numa instituição, para que ele não possa amanhã no futuro sobrecarregar o sistema de saúde? Por que nós também não permitamos que se interne obrigatoriamente o obeso face ao perigo de que a sua obesidade aumente o risco de infarto e assim esta pessoa obesa venha no futuro a sobrecarregar o sistema de saúde, tomando do outro o leito? E neste solilóquio, pensando, refletindo, olhando para mim mesmo, eu também pude constatar naquele ambiente, e eu compartilho com vocês, que aquela senhora ríspida, ela era obesa. Além de obesa, áspera em seus comentários. Continuei pensando, refletindo, larguei mão do diálogo porque entendi infrutífero naquela situação, mas continuava perguntando a mim mesmo: por que nós não impedimos então as pessoas de fumar pelas mesmas razões? Por que nós não decidamos então aprisionar todas as pessoas que possam no futuro causar risco, perigo à vida social? Todos nós, de certa forma, de forma próxima ou remota, todos nós oferecemos algum perigo, algum risco na vida social, seja dirigindo um carro, seja até mesmo no trabalho que nós empreendemos. Por que nós não, por exemplo, impedimos as pessoas de votar, sobretudo aquelas que não têm noção da responsabilidade do exercício desse direito fundamental? Por que nós não impedimos as pessoas de votar para que ela escolha os seus representantes? Será que nós estaremos vivendo mesmo num regime democrático quando nós começamos a concordar com essas limitações? Penso que no fim todos nós estaremos aprisionados pelo Estado, porque de fato quem de nós não apresenta um risco e um perigo? E nós sabemos que os governantes, eles não têm muito compromisso com os direitos e garantias dos cidadãos. Ao contrário, eles são hábeis em apontar mazelas, riscos na vida dos cidadãos. Ora, vamos pensar mais um pouco. Se a imbecilidade, o fanatismo, se a ignorância favorece sem dúvida a gestão de políticos autoritários, repito, se a ignorância favorece a eleição de políticos incautos e criminosos, por que nós não restringimos o direito de votar daquelas pessoas que são ingênuas, fanáticas, ignorantes? Será que, ao limitar a pessoa, ou pelo menos restringir o direito ao voto, nós estaremos vivendo num país realmente democrático? Será que nós estamos vivendo num país democrático quando nas mãos de um simples prefeito ou governador ele detém o poder de limitar a locomoção das pessoas na vida em sociedade? Ora, que a insensatez não nos aprisione. Penso que nós devemos refletir e jamais abrir mão do nosso direito de questionar. Não esqueçamos de que
é prejudicial, a obediência irrestrita e, sobretudo, o desprezo, o menosprezo aos nossos direitos e garantias fundamentais. Com a obediência irrestrita, não conta somente aquele que aponta uma arma para a nossa cabeça, mas também a maioria daqueles que administram os nossos interesses diante do Estado. Se nós concordarmos que eles detêm o poder de impedir o nosso questionamento, se nos impedirem de questionar uma picadinha experimental, se nós não desfrutamos sequer do direito de questionar a obrigatoriedade dessa picadinha, penso eu que nós não estamos muito distante do gado, daquele que serve ao seu proprietário. Nós percebemos de forma nítida que, ao contrário daqueles que vivem em outros países, a maioria da população brasileira não conhece o perigo que corre. Os ignorantes ignoram. Quando é que nós vamos despertar e perceber que o preço da omissão, meus amigos, é a escravidão? Quando é que nós vamos adquirir lucidez necessária, bastante para perceber que aqueles que administram politicamente os nossos interesses, geralmente eles não estão preocupados com a saúde da população, mas sim, quase sempre sim, com a saúde financeira das empresas que investiram na fabricação dessas picadinhas. Eu cheguei a dizer num outro vídeo a seguinte frase, ou pelo menos a seguinte interrogação: a causa da pobreza não seria o próprio pobre? E eu complemento esta pergunta, ou pelo menos a diferencio na forma de apresentá-la. A causa da nossa escravidão não é fruto da nossa própria idiotia, da idiotia do escravo? Que nós pensemos, que nós meditemos, que fiquemos atentos, que nós olhemos com cuidado a respeito dos nossos interesses. Repito, o nosso interesse aqui jamais é causar polêmica ou, às vezes, intimidar as pessoas, muito menos fomentar teoria de conspiração, mas levar a você as nossas reflexões envolvendo assuntos jurídicos para que você amanhã possa ter condições de exercer de forma fidedigna os seus direitos, para que você possa ter resguardado as suas garantias constitucionais. Espero que não tarde e estaremos aqui novamente para compartilhar com vocês outro assunto jurídico que possa lhe ser útil. Um abraço.